Vamos seguir? Estamos falando do contexto, né? Esse contexto das novas cidades italianas dentro do período do Renascimento. Como era, na verdade, a educação, tá? Olha, a educação na Itália durante o período do Renascimento era privilégio de poucos, certo? Como assim, professor? Privilégio de poucos? Significava dizer que nem todo mundo tinha acesso à educação, ou seja, nem todos tinham o direito, vamos dizer assim, de ir à escola. Era, na verdade, uma prerrogativa, ou seja, era algo que só era comum às pessoas que tinham dinheiro, tá? Só quem estudava nessa época, só quem tinha, na verdade, o acesso às escolas eram as pessoas, os filhos de famílias ricas, certo? Infelizmente. E o que as escolas ensinavam nessa época? Eles geralmente praticavam esportes, como natação e hipismo, né? Hipismo é aquele esporte que você faz a cavalo, né? Aprender a montar e tudo mais. Mas eles também aprendiam literatura clássica, matemática, sobre política e sobre boas maneiras, que é o que chamamos de regras de etiqueta, né? Que é aprender a falar, a sentar à mesa, a se comportar, a usar talheres, todas essas questões, certo? A forma de se vestir, a forma de você se comportar, de se portar em locais públicos, toda essa questão, certo? E ainda hoje é necessário, né? A gente saber certas regras. Mas antes isso era um ensinamento da própria escola. E hoje as escolas se atentam, na verdade, a ensinar e transmitir conhecimento. Essas questões de educação, de comportamento, faz parte da rotina de casa. São os pais, os nossos pais, que têm esse dever, certo? E sobre religião, professor? Como era a religião nesse período na Itália, no período do Renascimento? Olha, como eu disse a vocês, durante muito tempo da história havia uma predominância muito grande de religião, da religião católica, certo? Então, as representações religiosas estavam totalmente voltadas para a religião católica. Aí começa a existir, na verdade, quadros retratando a religião, começa a ter pinturas nas igrejas, as esculturas, né? Com a representação de santos. O pessoal começa também a fabricar objetos para retratar, na verdade, a religião, todos esses contextos, né? Que a gente já conhece muito bem, que ainda hoje acontece. E com relação à atividade de lazer, que era o que os italianos faziam na época do Renascimento para se divertir. Lazer é divertimento, tá? São formas que você faz para fugir um pouco do trabalho, da rotina do dia a dia. Lá já havia, na verdade, carnaval, então tinha festas de ruas, tinham procissões religiosas, como nós também ainda temos hoje, espetáculos esportivos, que na verdade eram corridas a cavalo, né, e lutas de boxe, que já acontecia na época. E isso acontecia em diferentes épocas do ano, tá? É. E o esporte também era retratado através de pinturas, ok? Vejam bem como esse assunto é tranquilo para estudar. Vocês só precisam assistir minha aula direitinho e acompanhar no próprio livro, porque na próxima semana tudo indica que nós teremos uma avaliação. Então, se atentem. Durante esse período de renascença, o período de renascimento na Itália, nós tivemos duas cidades que começaram a ter uma rotina muito agitada, tá? Que foi a cidade de Florença e a cidade de Veneza, certo? Por quê? Porque, na verdade, começaram a ser centros comerciais. No caso de Veneza, começou a ter uma população bem significativa, era uma das maiores cidades europeias da época, com cerca de 60 mil habitantes.
Então, nas suas ruas circulavam pessoas o tempo todo. Uma característica peculiar de Florença é que ela era cercada por muralhas, certo? Tinha portões, ou seja, para entrar na cidade, você tem que passar e tem que ter autorização para entrar. Tinha vigias nos portões o tempo todo. Era como se fosse, na verdade, um estabelecimento, tá? Que funcionava a portas fechadas. Era uma cidade, mas ela era toda murada e trancada, tá? Então precisava de autorização para entrar e sair, certo? No caso de Veneza também foi uma cidade que teve um grande desenvolvimento na época do Renascimento. É uma cidade banhada por água, tá? A cidade toda é muito bonita. Também tenho muita vontade de conhecer Veneza. Algum dia eu vou tirar foto, vou postar para vocês. Ó, Veneza é totalmente coberta por água, né? A cidade, tipo as ruas, o trajeto feito pelas ruas é de barco, porque não tem pista, é só água, tá? Então, houve um grande crescimento do turismo nessa cidade. As pessoas começavam a ir para Veneza para passear, para conhecer e desfilar nas gôndolas, que eram os barquinhos que faziam o transporte das pessoas. Muito interessante e muito bonito também. Ó, e aí como será que outras regiões da Europa estavam passando por esse movimento do Renascimento, né? Várias cidades, como Flandres, que fica na Bélgica, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, todas essas cidades tiveram um grande destaque, principalmente em que, professor? Na pintura e na escultura, certo? Era algo muito comum. Como eu disse a vocês, o Renascimento buscava uma representatividade, uma representação da época, da qualidade de ser humano, representar o ser humano, algo que realmente pudesse retratar de uma forma mais precisa. Nós vamos ter, por exemplo, lá na cidade de Flandres, na Bélgica, foram eles que foram os criadores da tinta a óleo, né? Que é uma tinta usada na pintura de quadros. Por exemplo, na França se destacaram também por manifestações artísticas renascentistas, pintura, escultura, arquitetura. Tá? Na Inglaterra, nós tivemos foi marcada principalmente pela atuação de músicos e escritores, certo? O principal representante foi o inglês William Shakespeare, muito conhecido pelas suas obras, os seus livros. Shakespeare, na verdade, tem obras fantásticas, certo? É muito bom de ler. E já foi muitos delas objetos de filme, como no caso de Romeu e Julieta. É uma obra de William Shakespeare, lá da Inglaterra, do período do Renascimento. Veja só que fantástico, certo? Na Espanha nós vamos ter também novas representações artísticas, representando grandes navegações, por exemplo. Uma das obras mais conhecidas do Renascimento é a do espanhol Don Quixote de La Mancha, do escritor Miguel Cervantes, entre outros, certo? Em Portugal nós vamos ter, sobretudo no início do século XVI, manifestações que ocorreram na literatura e no teatro. Então vejam só, esse movimento de renascimento, né, de nascer de novo, traz essa nova roupagem, novo contexto para a época que estava saindo, na verdade, da Idade Média. Como eu disse a vocês, que era um período que ficou conhecido como Idade das Trevas, era um período de muita perseguição religiosa, de cerceamento, ou seja, não poderia ter desenvolvimentos na ciência, na medicina e em outras áreas, porque tudo era muito controlado pelo poder religioso da época, certo? Então, o Renascimento é um movimento fantástico de descobertas, de inovações, retratação da nova perspectiva de vida, certo, queridos? Façam a leitura com muito carinho, com muito cuidado. Estamos numa época de festejo junino, então eu não vou passar hoje a atividade para vocês. Eu quero que vocês assistam a aula, as aulas que eu fiz dos vídeos, né? Com muito carinho, com muita atenção, que provavelmente nas próximas semanas teremos avaliação, tá bem? Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem. Tô com saudades de vocês, tá? E estudem.